Shalom! Shalom Adonai, estamos aqui para gravar mais uma aula, mais um momento juntos no seu canal A Rota da Teologia. Hoje iremos tratar um assunto de grande importância e relevância no contexto da história da teologia, tendo em vista que vamos trabalhar não só a questão da história da teologia, mas também de como essa história ser conduzida, vai ser desenvolvida, ampliada no seu contexto, no seu transcurso e também as ideologias. Então nós vamos trabalhar com matemática que eu coloco aqui pressupostos da história, das teologias e das ideologias. Pressupostos da história, das teologias e ideologias. Esse é o tema que vamos abordar a partir de agora. Estamos aqui na mão com um livro que vamos basear para fonte de pesquisa, para fundamentar o que vamos expor, que é do Johann Meyer, né? O livro Entre os Dois Testamentos, um clássico na obra vamos dizer assim, teológica, canônica e teológica também histórica. Muito bem, vamos então ver que no século XIX, o século XIX, o século anterior, 2 séculos anteriores ao nosso, tendo em vista que estamos no século já 21, e no início do século anterior, o 20, não raras as origens primordiais dos grupos inteiros eram considerados o estágio decisivo da sua história. Julgava-se então que a essência da religião israelita ou do cristianismo poderia ser construída em sua forma mais pura pela pesquisa de seus períodos mais remotos, e que nessa base de mudanças posteriores e especialmente de influências externas poderiam ser constatadas e avaliadas. Paro aqui. Na verdade, toda a fomentação, construção e ampliação da história da teologia e das teologias vão partir de um pressuposto, de uma averiguação em cima de um transcurso histórico do povo judeu, um transcurso histórico das tradições, das culturas, dos costumes, dos escritos e até inclusive dos corpos escritos veterotestamentários, para que ali viesse a desenvolver uma busca histórica de todo um desenvolvimento de como podemos resgatar alguns princípios e pressupostos da teologia bíblica, certo, do Antigo, e vir a remeter ela à teologia contemporânea, sistemática, história da teologia, a filosofia da religião e a sociologia da religião, e assim ir compondo um arcabouço de pensamentos, de pressupostos, de ideias, de intervenções, interrogações e interpelações que vão fomentando a teologia e vão abrindo o caminho para o proceder e o preceder dentro dos pressupostos ideológicos e fomentações ideológicas do ser a partir de uma construção, a partir de um conhecimento, a partir de uma averiguação que o ser alcança no seu, vamos assim, interrogar a teologia e no seu interrogar o seu próprio pensamento religioso. Agora, vamos em frente. Numa religião, e aí o John Meyer vai colocar que se diz revelada com base escrita e por conseguinte até certo ponto datada. Santa Escritura ou Sagrada Escritura, existe naturalmente a necessidade de uma referência constante à sua base escriturística e autoritativa. Para o judaísmo, isso significa, antes de mais nada, uma referência à Torá, a revelação do Sinai, como sendo a expressão desde então para sempre válida
sempre válida da vontade de Deus. Revelações posteriores, como aquelas dadas por intermédio dos profetas, são subordinadas a essas revelações mais antigas. Mais fundamental, em consequência disso, compete à prova da antiguidade uma importância preferencial. Então aí, nós já vamos ver que o judaísmo, não só o judaísmo, aqui a pauta é o judaísmo, mas outras religiões também, vão sempre estar presas em um livro, que ali está o seu fundamento e o seu desenvolvimento daquele que está sendo o mentor, não é? Da religião. Aquele em que a religião busca a sua transcendência e o afere e o sagraliza. No judaísmo, Deus, o único Deus, o Yahvé, o Deus de Israel, é o Deus que estabelece a aliança, o Berit. E é o Deus que estabelece uma comunicação com o seu povo. E é o Deus que vai prover os instrumentos e os meios de adoração e de comprometimento do povo para com Yahvé, para com Deus, e assim a relação Deus-homem surge, que é a religião judaísmo. Agora, com isso, a teologia bíblica vai nascer com uma responsabilidade de, canonicamente, ir abordando e observando como que esse desenvolvimento religioso, como que esse relacionamento, como que essa instauração religiosa vai surgindo, se estabelecendo e se firmando no contexto não só social, não só cultural, principalmente espiritual e, por fim, religioso. Então, com isso, é que vai se dizer que pode surgir um pressuposto histórico que vai fomentar a teologia bíblica, mas também vai abrir precedentes para fomentar uma teologia da criação, uma apologética, e para encaminhar um pressuposto sistemático na teologia sistemática e vir a estabelecer caminhos para uma introdução ao estudo do Antigo Testamento e também de uma bibliologia dentro da teologia sistemática voltada a uma análise exegética, histórica, gramatical lá do Antigo Testamento. Então você vê que esse transitar da teologia, de pressupostos, de caminhos, de possibilidades, de vertentes, vão lá na sua gênese surgir a partir desta intenção e desta preocupação até, e dessa curiosidade que surge do estudioso, dos homens, de procurar ter um conhecimento mais amplo deste aspecto, desse sentido que é entonado da religião do judaísmo. Tá? Na época da Reforma Protestante, por exemplo, o esforço para se basear na Bíblia como sendo a revelação, não é? Por isso, sola scriptura, combinou-se com o quê? Combinou-se com um lema humanista, da volta às fontes. Os humanistas, porém, valorizavam essas fontes não simplesmente por sua antiguidade, mas, sobretudo,
em razão de uma suposta qualidade clássica, como produto de supremo valor cultural. Então essa era a proposta. Esse era o viés e esse era o encaminhamento de pressupostos em cima da revelação, em cima da formação do cânon, em cima da aferição e da postulação do cânon como a revelação direta, fundamental para a sustentabilização de todas as igrejas, de toda a religião cristã a partir do evento Reforma Protestante. Como tendo uma consciência e uma convicção e uma garantia de que eles sim estariam primando uma observância escriturística com mais rigorosidade e com mais exatidão através de uma exegese que se fosse e que era mais séria e comprometida com o cânon, sem ser uma exegese totalmente presa ao dogma. Podemos também ver que as consequências de todos esses acontecimentos para a história da teologia foi justamente as ideologias que surgem e vão fomentar a teologia da criação. E a partir do pensar teologia da criação é que a teologia e as igrejas vão ter a mentalidade crítica para começar a propor tendências cristãs e propor elementos ideológicos e propor ressalvas e ressaltes dentro do contexto do judaísmo antigo e do judaísmo contemporâneo, e dentro de um contexto de um transitar desse judaísmo na história da religião, não só judaica, mas até do transcurso religioso do homem, do judeu e depois, conseguinte, do gentio. Então a religião, ela vai preparar as tendências ideológicas, ela vai preparar as pesquisas, ela vai preparar as fomentações, e essas vão abrir os caminhos para novas percepções, e essas percepções vão propor o que nós temos hoje de uma infinita esfera de arcabouços teológicos e pressupostos teológicos que estão hoje compondo a infinitude de obras que temos dentro da teologia e também de toda a pesquisa teológica. Então a história da teologia, ela não vai partir só de como ela surge, a partir dos teólogos que ela surge, a partir daqueles que vão lhe fomentar, daqueles que vão buscar uma pesquisa e ampliar essa pesquisa teológica. Não. Mas ela vai começar a partir do pensamento religioso, lá das origens, para que nesse confrontar as origens possa se pensar, programar, considerar e abrir a percepção e a visibilidade de todo um ampliar e contexto e de toda uma verbalização e um sentido aplicativo que a teologia propõe e concede a partir da pesquisa que o teólogo empreende na sua busca
para saber e para apresentar a sua pesquisa como resultado da resposta do seu saber. E nessa conscientização que ele alcança, ele vai explanar teologicamente e vai conduzir o caminho teológico para um novo mapear e um novo proceder e um novo avançar na teologia e na esfera de todos os pressupostos e sentidos teológicos. Então é assim que nós podemos considerar que os pressupostos da história da teologia, as ideologias nascem nascem em fruto de quê? Em fruto de uma resposta que o pesquisador está buscando para suas dúvidas e questionamentos e interpelações dentro do pensamento religioso, e do que ele considera dúvida, ele vai buscando, ampliando, fomentando, e aí a teologia nasce, surge e cresce. Era isso que tínhamos para hoje, nesse momento, no nosso canal A Rota da Teologia.